Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Triplo homicídio no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. Duplo homicídio no prédio da Madre de Deus. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3, nesta terça-feira, 1º de julho de 2025. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. E a violência não para no estado de Pernambuco. Como foi noticiado nas manchetes, um triplo homicídio em Jardim Primavera e um duplo homicídio no Brejo da Madre de Deus. Houve também um duplo homicídio no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Guilherme César Salles de Queiroz, de 18 anos de idade, e Ronildo Fábio da Silva Ribeiro, de 15 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo na Avenida Leopoldino Canuto de Melo, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Antônio de Campos, iniciando as investigações. De acordo com a polícia, os dois jovens estavam acompanhados de outros amigos quando homens armados chegaram ao local e efetuaram disparos contra Guilherme e Ronildo, que morreram no local. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas tinham envolvimento com drogas. A linha de investigação da polícia apura se a ação criminosa estaria relacionada a uma disputa por território entre facções rivais da comunidade. Os corpos das vítimas, Guilherme César Salles de Queiroz, de 18 anos de idade, e Ronildo Fábio da Silva Ribeiro, de 15 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. A Delegacia de Homicídios de Olinda segue com as investigações. Givaldo Felipe de Souza, de 54 anos de idade, morreu no sinistro de trânsito na PS-180, no município de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. Segundo informações repassadas pela polícia, o acidente ocorreu após um ciclista tentar atravessar a rodovia de forma repentina, provocando uma manobra brusca de um motorista que trafegava pelo local. O condutor perdeu o controle do carro e acabou colidindo contra o motociclista e a bicicleta. Com o impacto, Givaldo e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Municipal de Belo Jardim. No entanto, Givaldo não resistiu. O estado de saúde do ciclista não foi informado e sua identidade não foi divulgada. O motorista do veículo envolvido permaneceu no local do acidente e prestou esclarecimentos à Polícia Civil. Ele foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi ouvido e liberado em seguida. O corpo da vítima fatal, Givaldo Felipe de Souza, de 54 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. O corpo de um homem não identificado foi encontrado na Avenida Miguel Arraes, no centro de Lagoa Grande, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com faca e estava caída em via pública. Populares acionaram a polícia, que isolou a área até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística. Próximo ao corpo foi localizada a faca tipo peixeira, possivelmente utilizada no crime. Ainda de acordo com relatos de populares, a vítima seria um andarilho que havia chegado há poucos dias na cidade. Nenhum dos moradores conseguiu identificar o homem. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A investigação agora busca apurar a autoria e a motivação do homicídio. Um homem de 30 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio no município de Jurema, no agreste de Pernambuco. A vítima estava saindo de casa quando foi surpreendida por dois homens em um carro. De acordo com testemunhas, os dois suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida por 5 disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram, tomando destino ignorado. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Jurema e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A identidade da dupla e a motivação da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Jurema, que já iniciou as diligências para localizar os suspeitos. Robélio
Robélio José do Nascimento, de 76 anos de idade, foi morto a facadas no centro de Taquaritinga do Norte, no agreste de Pernambuco. O crime ocorreu na rua Luísio Silvino, em frente ao Mercado Público Municipal, e foi registrado por câmeras de segurança da área. A vítima foi atacada com diversos golpes de faca e morreu ainda no local. A arma do crime ficou cravada no peito do idoso, evidenciando a brutalidade do assassinato. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma desavença antiga entre a vítima e o suspeito, que já foi identificado pela polícia. Robélio havia acusado o homem de envolvimento em furtos ocorridos em sua residência, o que pode ter levado o suspeito a cometer o crime em possível ato de vingança. O corpo do idoso Robélio José do Nascimento, de 76 anos de idade, foi periciado por equipes do Instituto de Criminalística e em seguida encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para localizar e prender o autor do homicídio. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Luiz Gustavo Lopes dos Santos, de 28 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no município de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão de Pernambuco. Testemunhas relataram à polícia que homens armados chegaram ao local em uma caminhonete. Um dos ocupantes desceu do veículo e efetuou os disparos contra Luiz Gustavo, que morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram identificados. A polícia militar esteve no local e isolou a área até a chegada de uma equipe do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima, Luiz Gustavo Lopes dos Santos, de 28 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil abriu inquérito e segue investigando a motivação e os autores do crime. Alexandro Santana Félix, de 27 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no alto da colina, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Sérgio Ricardo, iniciando as investigações. De acordo com a polícia, a vítima estava bebendo com parentes e sua esposa quando dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos contra Alexandro, que morreu no local. Um crime de autoria desconhecida e sem nenhuma informação sobre a motivação. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Alexandro Santana Félix, de 27 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha, a esposa acusada de matar marido quebra silêncio e relata o caso. Rodrigo de Luna traz as informações. Acompanhada das advogadas, a jovem de 22 anos, que está em prisão domiciliar, quebrou o silêncio sobre a morte do marido dentro da casa do casal, no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes. Leonardo Silva dos Santos, de 30 anos, morreu na UPA de Engenho Velho. O momento em que ela esfaqueia o rapaz no peito foi filmado por uma câmera de segurança. Ele estava com o filho de 11 meses nos braços. Ainda coloca a criança no cercado e sai para pedir ajuda. Na delegacia, a mulher alegou legítima defesa, o que não convenceu a polícia. Mas hoje, as advogadas apresentaram novas imagens daquele dia. A jovem disse que ali estava sendo ameaçada de morte. E desde sempre ele me ameaçava, né? Ficava falando que eu sabia que ele tinha contato com arma, com não sei o que, qualquer momento ele poderia fazer o que quisesse comigo, tudinho. E assim, eu fui levando um relacionamento, sempre ele pedia desculpa, sempre eu aceitava desculpa, tudinho. E chegou ao ponto de eu descobrir uma traição no celular. Eu dizia, eu não quero mais, mas ele insistia. E eu tinha 2 filhos, eu tinha medo, porque o meu filho do meio já era apegado a ele, tudinho. E daí a gente foi levando. Eu tive um pouco de contato com a família dele, tudinho. Eu nunca me dei bem com essa irmã dele que tá tanto falando. E a mãe dele vinha me agradecer às vezes e dizia, obrigado, Paulo, por ter mudado a vida do meu filho, né? E era sempre assim, a gente brigava e sempre ele me ameaçava muito. Assim, no começo não chegava a me bater, mas ficava me ameaçando, falando as coisas, fazendo meu psicológico. Tinha dias que eu nem dormi. E naquele dia, ele foi lá pra avisar que tinha passado, que eu tava tanto ajudando ele foi lá informar que tinha passado tudinho, e daí eu chamei ele pra almoçar. Eu disse, vamos almoçar. Quando eu coloquei meu celular na mesa, ele pegou meu celular
e viu as mensagens. E daí ele começou a dizer que se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém, que ele ia me matar e ia levar meu filho. E ele ficava falando isso o tempo todo. E eu dizia, por favor, vamos conversar. Vamos ver a melhor forma de resolver isso aí, vamos pra justiça. Ele dizia, não quero ir pra justiça, porque ele tinha medo que anos atrás ele já teve alguma coisa com a justiça, que eu não sei bem ao certo o que é, em relação a isso de tráfico, essas coisas. E eu ficava com muito medo. E ele me puxou pro quarto, ele sabia que tinha câmera na sala, então tudo aconteceu na cozinha e no quarto. A jovem se emocionou em vários momentos da entrevista. Disse que não esperava produzir aquele resultado da morte do companheiro com quem viveu por 2 anos. Ela também disse que os dois estavam separados, mas com muitas recaídas. Eu me arrependo muito, eu não sabia que ia acontecer. Não era pra acontecer. Eu tava sem cabeça, sem noção de nada. Ele dizia que era meu filho. E todo mundo sabe que eu amo meu filho, eu falo de tudo pelo meu filho. As advogadas que representam a jovem reafirmam que o que houve ali foi uma legítima defesa e agora seguem preocupadas com a segurança dela. Rodrigo de Luna para o Bandeira 2. E agora, Vanildo, a hora dos aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje os sargentos João Cosme da Silva e João de Souza Monteiro. A pensionista Luciene Ramos da Costa. Gente que se liga na gente, Flávia, mãe do fisioterapeuta Unileide, Fernanda, avó de Christian, e a família é lá do Curado 4. Eduardo Cadeirante, que vende canetas e bombons no sinal do Hospital da Restauração, esposo de Edna Oliveira e filho de Dona Iris, que mora na cidade de Tabajara. Renan do Gelo, na cidade de Tabajara. O advogado Miquege de Tiúma. Um abraço para Alex e sua filha Rayane e sua mãe Edilma lá na Muribeca. Gente que se liga na gente, Marcone, lá no bairro do Janga, torcedor do Esporte Clube do Recife, Djalma, motorista da Caxangá, que faz a linha PE15 Afogados, o comissário Euclides, meu tio Euclides, lá em Alameda, também está ligadinho conosco, Bigode do Coco e Caetano, lá na Avenida Transamazônica, no bairro de Jardim Brasil 2, Maria Pretinha e Jeremias, o G, lá na rua Vespasiano, no Alto José do Pinho, o irmão Edilson Alexandre, no Alto Sol Nascente, e Marcelo Apenas, lá no bairro de Águas Compridas. Triplo homicídio no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. Duplo homicídio no Brejo da Madre de Deus. Essas manchetes serão focalizadas logo mais com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. José Manuel da Silva, de 60 anos de idade, conhecido como Zé das Peças, morreu após colidir com um carro na rodovia PE-103 no município de Bonito, no agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, o idoso pilotava uma motocicleta quando bateu frontalmente em um veículo que vinha no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil foram acionadas para realizar procedimentos de praxe. O corpo do idoso José Manuel da Silva, de 60 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Sebastião Clécio Vanderlei, de idade não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo no município de Maraial, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a polícia, Sebastião havia dado uma carona para a amiga de sua companheira. Ao chegar no destino da mulher, o ex-companheiro dela apareceu armado e efetuou vários disparos contra a vítima. Sebastião ainda foi socorrido para uma unidade de saúde na localidade. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Palmares, mas não resistiu. O suspeito fugiu do local logo após cometer o crime e segue foragido. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima, Sebastião Clécio Vanderlei, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Palmares.
Um homem que não portava nenhum documento que o identificasse foi esfaqueado e morto. Fato ocorrido na rua Marquês de Valença, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, chefiada pelo delegado Vitor Leite, foi até o local iniciando as investigações. De acordo com a polícia, o homem ainda foi socorrido para a UPA da Imbiribeira, em seguida para o Hospital da Restauração e posteriormente para o Hospital Alfa, onde na ficha cadastral consta apenas o nome Tiago Francisco Sampaio, mas sem nenhum documento oficial. O homem foi atingido por golpes no tórax e abdômen. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Antônio de Andrade, de idade não informada, morreu no sinistro de trânsito. Fato ocorrido no sítio Duas Pedras, na área rural do município de Exu, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, Antônio pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e caiu. Segundo relatos de moradores, ele havia consumido bebida alcoólica e costumava pilotar em alta velocidade pela região. O corpo de Antônio de Andrade foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil está investigando o caso. O corpo de Eduardo Silva, de idade não informada, foi encontrado dentro da própria residência, já em um avançado estado de decomposição, na rua Santos Dumont, no bairro de Jardim Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo moradores, um forte odor saindo da casa chamou a atenção da vizinhança, que acionou a polícia. O corpo, já em avançado estado de decomposição, indica que a morte pode ter ocorrido há pelo menos 3 dias. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Duplo homicídio no Brejo da Madre de Deus. José Anderson Costa, de 39 anos de idade, e um segundo homem que ainda não teve sua identidade confirmada pela polícia foram mortos a tiros e facadas. Fato ocorrido na rua José Araújo Guerra, no Brejo da Madre de Deus. Ambos morreram no local antes de receber socorro. De acordo com a polícia, 2 homens teriam ido até a residência do terceiro envolvido para resolver uma desavença. O que começou como uma discussão evoluiu para a luta corporal. Durante o confronto, um dos homens foi morto por disparos de arma de fogo e o outro foi esfaqueado até a morte. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Polícia Civil, iniciando as investigações. A delegacia de Brejo da Madre de Deus segue com as investigações para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do conflito. Os corpos das vítimas, José Anderson Costa, de 39 anos de idade, e o segundo homem, ainda não identificado, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Triplo homicídio no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. 3 homens ainda não identificados foram executados com vários disparos de arma de fogo dentro de casa na rua Costa e Silva, no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe. O crime chocou a comunidade. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada de uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, iniciando as investigações. A autoria, dinâmica e motivações desse crime são desconhecidas pela polícia. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.